Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Eu sou a Tatiana Pará e vou dar continuidade à apresentação que o Guilherme já começou. Bem, vou abordar um pouco com vocês sobre o que o capítulo 4 dessa norma traz para a gente na questão de avaliação de qualidade de dados. Então, esse capítulo ele traz para a gente os procedimentos para que se possa avaliar essa qualidade. E esse capítulo está relacionado a uma outra norma, uma norma que tem a ver com os produtos e os conjuntos de dados geoespaciais e traz uma descrição de como cada um desses produtos eles podem ser avaliados dentro, da metodologia dessa normativa. Então, no capítulo 4, e também com relação à ISO, que também foi mencionada ainda há pouco, esse processo de avaliação ele possui alguns passos, e os passos devem seguir o seguinte. Primeiro, a gente precisa definir a unidade de qualidade do escopo, ou seja, qual é o produto que nós vamos avaliar. Então, esse é um dos primeiros itens. Depois, especificar essa medida, para essa avaliação dos parâmetros. Logo depois, nós vamos escolher o tipo de avaliação, que pode ser direta ou indireta. E escolher também esse método de avaliação, que pode ser uma inspeção completa ou uma inspeção por amostragem. Vocês vão ver que a normativa fala muito sobre a questão da amostragem. E, por fim, a gente determina essa saída dos procedimentos, levando em consideração o nível de conformidade do produto com relação às normas que é caracterizada cada um desses escopos. Então, é muito importante a gente entender essa etapa. E aí, para que a gente inicie, nós precisamos ter a firmeza e a compreensão de três principais conceitos que a normativa nos traz, que é com relação ao componente da qualidade, ou seja, a unidade de qualidade que a gente vai avaliar dentro de um produto cartográfico. O primeiro é o escopo, ou o elemento, ou seja, é a extensão ou a característica daquilo que é avaliado. Então, o que a gente vai avaliar? Um imóvel rural, nós vamos avaliar uma hidrografia, enfim, qual é o escopo, qual é o elemento que vai ser avaliado naquele produto? Qual é, depois, essa medida de qualidade, ou seja, como a gente vai quantificar o valor que vai ser representado para que a gente saiba se teve aderência ou não a esse conjunto de regras, certo? E também entender o que é o universo do discurso. Esse universo do discurso é um elemento muito importante que a ISO traz para a gente, que é entender essa visão, seja ela real ou hipotética, que está envolvida essas nossas feições de interesse. Então, eu vou avaliar uma cartografia de referência, topográfica, eu vou avaliar uma cartografia temática, enfim, qual é o universo do discurso que aquela temática vai nos levar à necessidade de entendimento, certo? E aí, a própria normativa, ela nos traz dois principais tipos de avaliação, só que ela foca principalmente nesse método de amostragem, que é um método da qual a gente vai dividir um produto cartográfico e esse produto, então, vai ser avaliado conforme os seus elementos e escopo. Então, a amostragem nada é do que o conceito de especificação baseada nas normas da ISO e que mostram uma determinada avaliação dentro de uma parte do produto, ou seja, a gente não vai avaliar 100% daquela área, daquele produto, por exemplo, uma carta topográfica. Há uma quantidade de elementos para a gente se avaliar. É isso que a gente vai entender aqui. Então, a gente tem, que dentro de um processo de amostragem, compreender o que é lote, o que é item, o que é limite e o que é qualidade. Então, quando a gente está falando de lote, a gente está falando, como se fosse do dataset, daquela informação, daquele conjunto de dados, certo? E o item, ele traz para a gente um pouquinho do que seria aquele elemento unitário que a gente vai avaliar. Já o limite é exatamente como se fosse aquela nosso limite do erro, na verdade, até onde eu consigo chegar sem prejudicar a minha avaliação ou sem prejudicar o meu produto cartográfico. E a qualidade é toda a relação com o parâmetro de conformidade daquele dado geoespacial dentro das normativas. Então, esses 4 elementos eles são muito importantes para a nossa avaliação. E ocorre que essa avaliação ela acontece principalmente de 2 formas. A mais citada dentro da normativa é com relação à inspeção lote a lote. Essa inspeção lote a lote, ela discrimina essa quantidade relativa de inspeção. Então, toda vez que a gente vai trabalhar lote a lote, a gente vai ter uma regrinha, para trabalhar com 3 tipos de níveis de avaliação.
Normalmente é indicado aqui por todos os autores, é utilizado um nível de avaliação número 2, tá? O número 1, eles consideram que a gente não precisa utilizar, porque eu estaria no limite aí da minha adequação, e o número 3, nível de avaliação, me custaria, né? Eu teria um custo elevado, um recurso elevado para essa avaliação. Então, se o nível 2 é cabível, eu considero ele como padrão, né? Então, sempre que possível, utilizar o nível 2 para a avaliação dentro dos dados geoespaciais, certo? Também é possível que dentro, né, dessa avaliação existam casos onde o nível 1 e o nível 3 possa ser aplicado, obviamente, mas isso desde que haja uma menor ou maior distração entre esses produtos. Então, se eu tenho uma discrepância em avaliação, em amostragem, em inspeção dentro desse grupo de geodados, aí sim eu considero um nível de avaliação 1 e 3, mas, reforço, o nível mais indicado é o nível 2 de inspeção, tá bom? Convém lembrar que adotar o nível 3 implica esse aumento de custo, então a gente precisa também reduzir não só o custo financeiro, mas custo de trabalho, de hora, de ferramentas, enfim. Então a gente precisa dinamizar esse processo. E além disso, essa inspeção lote a lote, ela pode ser reduzida, normal e rigorosa. Então essas 3 formas de inspeção, elas são feitas em cada uma, né, das áreas de amostragem que é delimitada no nosso produto cartográfico. Então, essa amostragem ela vai acontecer dessa forma, segundo a norma. Essa combinação de critérios ela vai ajudar nessa representatividade, ou seja, né, existe um padrão para a seleção desses itens a partir de células. Vocês vão já entender o que é células. E aí, essas células vão fazer esse entrelaçamento dos espaços geográficos para a gente considerar, então, o início da nossa avaliação. Então, essa inspeção amostral, segundo Tong, ele vai ser dividido em um plano de amostragem, que aí a gente vai ver mais lá na frente algumas tabelas para fazer essa relação, e vamos ter também um método para inspecionar esses lotes. E a Jens, ele também comenta que desde 1980, mais ou menos, esse mesmo modelo de inspeção, ele também já era caracterizado para avaliar, de uma certa forma, esses produtos gerados. Só que ele fazia avaliação com relação ao tamanho da amostra e o padrão da amostra, né? E não o plano de amostragem e um método como o Tong mais recentemente vem trazendo. Então, como é que vai começar esse processo de amostragem? A gente vai ter 6 variáveis para considerar a descrição da avaliação daquele meu produto. Primeiro, eu considero o escopo, depois o elemento, medida, parâmetro, procedimento e resultados, certo? Quando a gente está falando aqui, nós temos a tabela 29, que ela traz dentro da norma a caracterização de todas essas variáveis. Então, vamos lá. O escopo, ele é, como eu falei para vocês, o dataset, ele é aquilo onde se vai ser aplicado a avaliação daquele produto, certo? O elemento é o elemento de qualidade, né? Então, quais são os elementos de avaliação de qualidade que a gente vai trabalhar? Já a medida, ela é o identificador com relação àquela norma, considerando, por exemplo, que para cada tabela, para cada tipo de produto, a gente vai ter uma medida, né, de avaliação de qualidade característica. Os parâmetros, eles são associados também a essa medida, então depende da medida para a gente saber qual é o parâmetro de avaliação. E os procedimentos? Eles vão seguir da seguinte forma, né? Primeiro a gente vai ver se vamos fazer uma avaliação direta ou indireta, tá? Depois nós vamos seguir por inspeção completa, amostragem, agregação ou, né, avaliação indireta. Então, esse método ele é importante para que a gente defina. Ressalto mais uma vez, a normativa enfatiza e dinamiza exemplos considerando a nossa avaliação amostral, é aquela que, né, tem uma boa abordagem. E também, no final, a gente vai apresentar os resultados. Esses resultados, dentro da avaliação, vão estar descritos no relatório de qualidade. E dentro do relatório é preciso que a gente caracterize, por exemplo, a conformidade segundo o resultado daquela medida. Também vamos precisar colocar o quantitativo, ou seja, se esse resultado da avaliação teve X ou Y porcentagem, e também descrever
uma declaração simples, né, um texto livre, dizendo que aquele elemento, né, ou melhor, aquele escopo foi avaliado das seguintes normas, com os seguintes parâmetros, e foi alcançada a conformidade X e Y. Então, esse texto ele é interessante. Esse documento está muito ligado às relações da criação do metadado. Apesar de que a gente não avalia o metadado, mas aqui a gente precisa criar informações para cadastramento desse nosso metadado, certo? E temos também, então, essa etapa da inspeção por amostragem. Como é que ela vai ocorrer na prática? É preciso que a gente delimite, dependendo da escala que tiver o nosso produto, uma célula em torno de 4x4, né, na escala daquele produto. Ou seja, é algo muito parecido com o sistema do grid da UTM, certo? Então, olha como é que funciona. Então, considerando um exemplo aqui de uma escala de 1 para 10 mil, a gente pegaria essa relação de 4 por 4 centímetros de célula. Então, a gente teria aqui, na verdade, 400 por 400 metros de célula, né? Contando ali no grid UTM, que está em metros. Então, a gente facilmente consegue dividir essa área. Então, vamos considerar que eu vou avaliar esse produto aqui, cartográfico, ou melhor, produto topográfico, numa escala UTM. Então, eu vou fazer essa divisão. Nessa divisão, eu vou considerar aquelas células completas. Se vocês perceberem, para essa escala e para esse produto que foi apresentado para avaliação, as bordas, elas estão, com um tamanho menor do que essas áreas mais centrais, correto? Então, eu desconsidero essa K, L, M e N1, certo? Essa quadrícula aqui em cima. E a N1, 2, 3, 4 aqui da minha lateral direita. Então, eu desconsidero essas células amostrais e vou avaliar só aquilo que está dentro de uma célula completa, tá bom? Então, isso daí é muito importante. Por quê? Porque o tamanho dessa área vai impactar também na relação de avaliação e na porcentagem de confiabilidade daquela avaliação, certo? E essa inspeção por amostragem, ele vai acontecer de 3 formas básicas, e é importante que a gente saiba que para cada uma dessas amostragens, a gente vai acabar tendo um tipo de abordagem. Então, para a amostragem do ponto de controle posicional, isso está muito relativo ao nosso espaço físico, né? Então, aos nossos elementos posicionais, né? De ajuste do território, de posição mesmo. Quando a gente está fazendo uma amostragem de fenômenos contínuos, a gente está falando de uma superfície física, né? Então, a gente, por exemplo, pode avaliar hidrografia, alguma área da própria rodovia. Então, são fenômenos contínuos, fenômenos conectados, né? E, por fim, a amostragem do tipo objetos. Essa amostragem do tipo objetos tem a ver com as feições. Então, vamos supor, eu posso avaliar a feição vegetação, eu posso avaliar a feição área construída, né? Então, existem 3 tipos de amostragem e isso vai depender de qual é o produto que você vai estar avaliando naquela necessidade, certo? E para que a gente faça essa correlação com as diversas tabelas dentro da normativa, a gente percebe que existe aí 2 principais procedimentos para o tamanho dessa amostra. Então, vejam, né, naquele meu produto eu dividi por células, mas quantas amostras eu preciso avaliar para que o meu produto esteja adequadamente avaliado? Então, a gente precisa ter 2 normas em mãos, né, a ISO 28592 para aquelas que tiver de 1 a 9 lotes e a ISO 28592 para aquelas que tiverem menos de 10 lotes, né? Ou seja, a primeira aqui é de 10 a mais, né? E a segunda é de 1 a 9, na verdade. Tá bom? E o número de aceitação, gente. Isso daqui é fundamental para que a gente realmente tenha uma avaliação de qualidade dos dados. Esse número de aceitação, ela é uma quantidade máxima de não conformidade que um determinado requisito pode ter. Ou seja, vocês vão ver na tabela a seguir, o Gui vai mostrar melhor para vocês, que conforme a quantidade de amostras, eu tenho um padrão de tabela daquilo que pode ser aceitável ou não de erros. Então, eu sigo aquela tabela para saber se eu posso ou não confiar naquele produto, naquele dado, né, conforme ele vem apresentando e descrito no seu dado geoespacial.
Então, o Gui agora vai dar o exemplo para vocês verem na prática como é que funcionaria essa avaliação.